Então, os exercícios, acho que vocês estão vendo já os exercícios aí. Eu selecionei, acho que são 7 exercícios, tá no 3 no 4. Eu comecei pelo único da Unicamp, que é esse aqui. Eu acho melhor eu ler junto com vocês, aí eu vou tempo pra vocês fazerem. Esse aqui é mais tranquilo, né? É uma questão de múltipla escolha, do Unicamp, 2016. Alguns já tenham feito esse exercício, mas vamos lá, vamos colocar a mão na massa hoje, né? Aqui ele fala que aqui é só o enunciado, tipo, você consegue fazer com certeza esse enunciado, mas vamos ler, né? Por que não? Eu sempre gosto das historinhas, ensino às vezes bastante sobre química, que atualmente parece que a química vem seduzindo as pessoas e tem se observado um número cada vez maior de pessoas portando tatuagens que remetem ao conhecimento químico. As figuras a seguir mostram duas tatuagens muito parecidas, com as correspondentes imagens tatuadas bem definidas abaixo. Tá, ele mostra duas tatuagens e justamente ele coloca aqui embaixo as moléculas na tatuagem para que a gente não se confunda, né? Às vezes fica meio difícil de ver. Então ele dá essas duas fórmulas estruturais e quer saber se o que eles são. São isômeros? São o mesmo composto? Não são isômeros? E se... ele quer saber coisas sobre essa molécula. Antes disso, é mais fácil, né? Mais rápido. Então, para a Unicamp, vocês teriam mais ou menos uns 2 minutinhos para fazer ele. Dá para fazer tranquilamente, então vou deixar um tempo para vocês pensarem, aí eu vou vindo a resolução logo depois. Então, é isso. Podem fazer aqui o exercício 1. Lembrando, né? Peguei sobre isomeria. Todos têm a ver com isomeria, não necessariamente são só de isomeria. Alguns têm reação química, alguns têm, né? Nesse caso também tem parte de cadeias, mas todos são de isomeria, alguma coisa a ver com isomeria. Aqui, por exemplo, tem duas opções que são isomeria. Então, não sei se são elas, mas talvez seja. Eu tenho que pegar exercícios mais antigos, justamente para vocês não terem já feito eles, né? Tem exercícios novos. Esse aqui já nem é tão antigo, já fizeram aí. Vou esperar mais um pouquinho. Alguns já fizeram, vi aqui, já mandaram. Vou esperar só mais um pouquinho. Quem não quiser não precisa mandar, tá? A resposta. Eu não. Tipo, é bom que vocês mandem pra saber se já acabaram ou não. Pra saber como vocês estão também. Mas não faço questão, não. Eu, por exemplo, não mandaria na minha aula porque eu sou meio tímido em aula. Então, eu entendo quem não manda. Acho que é a Unicamp, né? Que só tem. Não sei se ainda tem, mas quando eu fazia só tinha 4 alternativas, né? Geralmente são 5. Na Unicamp tinha só 4. Não sei se continua assim até hoje. Que né, facilita um pouquinho aquele. Se você vai chutar, tem 5% de chance a mais de acertar, né? Então, não sei se continua assim, infelizmente. Ok? Vou agora, né? Dei 2 minutinhos. Vou ver aqui. Essa questão é um pouquinho pegadinha, né? Porque aqui ele coloca para baixo, aqui ele coloca para cima, aqui tá 2 metros para baixinho, entendeu? A gente tem que analisar bem esse composto para ver o que está acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Eu venho aqui com o meu lapisinho. Vamos lá. Vamos analisar se é aquele negócio. Se o nome for o mesmo, então o composto é o mesmo. Se não, e se tiver os mesmos átomos, é um isômero, né? Vamos ver. Aqui a gente tem um NH2, tá certinho, NH2, 2 carbonos e entra nesse ciclo aqui. NH2, 2 carbonos entra no ciclo. Isso tá igual até agora. Tanto faz estar para cima ou para baixo. Se aqui fosse uma dupla ligação, aí teríamos uma diferença. Aí teríamos o composto cis e o composto trans. Porém, não é isso que está acontecendo. Nós temos somente uma simples ligação. Simples ligação, não temos cis-trans. Então, isso já é um ponto que podia confundir com os alunos. Mas um está para baixo, um está para cima. Eu lembro do copinho que o Breno falou que parece cis-trans. Não, só em dupla ligação ou em cíclicos. Esse aqui, nessa parte aqui não é um cíclico, né? E essa parte que tem duas ligações, dupla ligações. Então, aqui não pode ter cis-trans. Nessa composto não vai ter isomeria cis-trans. Já vamos tirar essa.
Mas pode ter outras isomerias, isomeria de posição e tal, e é isso que a gente está mais com dúvida, porque aqui as posições estão meio que diferentes. Vamos dar uma olhada. Como a gente numeraria esse composto? A gente seguiria essa cadeia de carbono e vai contando os carbonos em cada um dos ligantes, né? Aqui seria o carbono que a gente quer, que a gente tá. Eu vou começar contando para cá. Aqui, contando nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, eu vou diminuir o número desse OH aqui, né? Tem que diminuir o número dos ligantes, se vocês lembram. Né? Então, vou começar a contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem OH ligado no carbono 2 e no carbono 3. Então, seriam 2, 3, hidroxi, alguma coisa, amina, benzeno. Tem algum nome assim, mas tipo, o importante é que nesse 2, 3 hidroxi e essa amina é ligado a esse anel benzênico, né? Sabemos disso. Esse é o primeiro composto. Vamos ver o segundo composto. É a mesma coisa. Aqui, 2 carbonos. Vamos ver aqui o anel benzênico como é que é. Neste caso, seria mais fácil, seria mais correto a gente começar no sentido horário, para diminuir o número deste carbono aqui com esse OH. Ou seja, aqui temos o carbono 1, aqui temos o carbono 2, 3, 4, 5. E esse composto seria um 2, 3, hidroxi, babá. Ou seja, né, a gente pode ver que ele mudou um pouco as posições das coisas, mas continua sendo a mesma coisa. Continua tendo os OHs no carbono 2 e no carbono 3. Ou seja, mas, ô Breno, os compostos são iguais. Pode falar, Leandro. mas e se fosse ao contrário? Iria ser diferente, ué. Se fosse Não ia ser o mesmo comparado composto. a rotação, você está falando? Se a rotação fosse ao contrário. Então, Deixa eu mas ver. não é a 1, gente... 2, 3. Sim. Mas não é a gente que escolhe a rotação, Leandro. A rotação é escolhida no modo que diminua o número do ligante. Lembra disso? A mesma coisa para simples. Tipo, o bromo está aqui. Qual seria o número desse bromo? Eu contaria daqui ou contaria daqui? Ah, tá, beleza. Eu contaria do que diminui o número do bromo. Ou seja, aqui seria que 3, merda. Beleza. 5. A rotação é a mesma coisa. A gente vai escolher o sentido que diminui o número desse ligante. Entendeu? Aqui seria 2, 3 e do outro lado seria 1, 2, 3, seria 3, 4. Então, 2, 3, os números menores, é a rotação correta. Né? Essa aqui é lá do aula do ciclo. Por isso que eu falei, isomeria cai muito em tipo, questões que tá tudo misturadinho. É muito raro quando é só de isomeria. Né? Por isso que isomeria é um pouco sacanagem. Assim. E por que, por exemplo, a gente não podia assinalar C? Porque esse a gente sabe que eles não são isômeros. Então, é uma boa pergunta. Parece que a e a C são excludentes entre si. Se não é a C, se não é C, é a né? É aquele negócio. Eu também achei confuso isso, mas eu acho que, por exemplo, eu acho, tá? Isso não é. Eu acho que tá meio errado essa questão do jeito que eles fizeram, tipo, as alternativas. Mas eu acho que, tipo, tem um grande grupo aqui, que é a C, né? Tem os conjuntos, né? E tem um grupo pequenininho aqui, que é a B. A gente sabe que tá nesse grupinho aqui, entendeu? Então, é muito melhor a gente assinalar a B. A gente sabe que eles são iguais. Se eles são iguais, então eles não são isômeros. Mas a gente sabe que eles são iguais, entendeu? É uma afirmativa mais forte do que a C essa. Então, eu colocaria a B, porque é exatamente o que eu encontrei. Não sei se faz muito sentido. Nossa, é muito confuso, mas beleza. Tipo, as duas... tipo, a C não está errada. Eles geralmente não são isômeros. Só que, tipo, eles são o mesmo composto. Então, é muito mais certo você colocar a B. Mas pode ter o mesmo composto e eles não ser isômeros? É por causa disso? Então, se eles são o mesmo composto, eles não são isômeros. Eles são o mesmo composto. Mas eu entendo sua dúvida, Leandro, eu entendo sua dúvida. Entendi. Mas tipo, é exatamente isso que a gente achou, então eu colocaria isso, e essa, tipo, infelizmente, é a resposta correta. Mas eu entendo. Bom, é uma dúvida bem frequente. Acho que mais ninguém falou no chat. Essa questão é um pouco confusa, né, um pouco pegadinha, um pouco meio errada aqui, né, nessas alternativas. Mas vamos lá, vamos passar para a próxima. Essa questão aqui é difícil. Essa questão da FUVEST 2009, né? FUVEST mais antigas, eles pegavam mais firme nas questões. Uma questão muito longa. Vamos ler ela com cuidado, vamos ler analisando o que está acontecendo nela. A gente pode ver aqui que já tem uma reação química, né? Então a gente fica, como assim, isomeria? Tô vendo a reação aqui só. E começa. A reação de hidratação de alguns alcinos pode ser representada por alcino, né? Ligação tripla, justamente aqui, e coloca dois radicais que não identifica. Pode ser qualquer coisa. Então, ele coloca o alcino mais água, formando C, dupla C, né? Lembra da reação de hidratação que a gente viu? Vai entrar OH em um carbono e
H em outro carbono, né? Como aqui é uma tripla, vai quebrar uma ligação pi da tripla, vai entrar o H em um e o H em outro, certo? Aconteceria isso. É justamente o que está acontecendo. Quebrou a tripla, ficou uma dupla, né? Ainda tem uma ligação pi, entrou OH no carbono e H no outro carbono. Porém, não sei se você lembra, isso aqui eu falo bastante dessa coisa. Eu quis trazer essa questão justamente para vocês pensarem, tipo, ele tá falando inutilmente esse negócio do enol, mas não, realmente cai esse negócio de equilíbrio aldo-enólico e ceto-enólico, ok? Então, nesse caso aqui, formaria esse enol, OH ligado a carbono insaturado, e acontece esse equilíbrio, até quando é com uma setinha grande para cá e uma setinha pequena para cá, quer dizer que está muito mais deslocado para a direita do que para a esquerda, ou seja, teríamos muito esse composto em prioridade. Então, se eu fizer hidratação de alcino, a gente vê essa reação, vai dar uma acetona, como a gente viu, uma acetonaldeído, né? Depende desse radical. Se esse radical for hidrogênio, então aldeído. Se esse radical for uma cadeia carbônica, é uma acetona. Ok? Então, temos isso daqui, que é uma acetona ou um aldeído. Aí ele pega um... Mesma coisa, basicamente, só que ele coloca R1, né? Ele diferencia. Aqui os dois radicais são iguais e aqui ele diferencia R1 de R, com radicais diferentes. Ele vai hidratar com H2O, ele vai falar que pode acontecer o de cima, que é o OH para cá e o H para cá, ou o de baixo, que é o H para cá e o OH para cá. Né? Ele pode falar que o H pode estar mais perto do R ou mais perto do R1. Aqui não faz diferença porque os dois são iguais, mas aqui faz diferença porque são diferentes, né? São ligantes diferentes. Faz diferença onde ele está, esse OH. Justamente porque quando a gente vai, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui que acho que foi meio confuso que eu falei. Eu tenho C, dupla C, aqui eu tenho 2 carbonos e aqui eu tenho 3 carbonos. Se o H estiver aqui, peraí, deixa eu fazer mais ou menos isso aqui. Se o H estiver aqui, esse aqui vai ser o 4-hidroxi alguma coisa, né? 4-hidroxi, bababá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? Vai ficar bem na cadeia, vai ser o 4-hidroxi, bababá. Porém, se o H estiver aqui, esse vai ser o 3-hidroxi. Então, dependendo de onde o H entrar, vai formar compostos diferentes entre si, tá bom? Se os R's forem diferentes. Ele só fez isso, e por isso que ele fez essa divisão em dois produtos. Foi só para mostrar para vocês que faz diferença onde ele entra. E ele fala justamente que vai formar, então, com o equilíbrio, vai formar uma acetona aqui ou uma acetona aqui. Ok? Isso já é um pouco muito confuso esse enunciado, a gente tem que entender bastante, tem que lembrar de equilibrar o denólico, a gente tem que lembrar de o que são enóis, se eles são estáveis, tudo isso, reações orgânicas, hidratação, essas coisas. E aqui ele fala, né, R1 e R2 são dois grupos alquila diferentes. Né? Então a gente sabe que não pode ser um aldeído, porque alquila não é H. Então a gente sabe que alquila é grupo retinho, né? É grupo normal. Ou seja, não é hidrogênio, então é uma acetona mesmo. Agora ele fala, escreva as fórmulas estruturais de todos os números da fórmula C6H10 que sejam exínuos de cadeia aberta não ramificada. Ele dá tudo isso aqui e a questão não tem nada a ver com isso, né? Ele pergunta outra coisa, ele pergunta isômeros de fórmula C6H10 que sejam exínuos de cadeia aberta e não ramificada, né? Vamos lá, eu vou dar um pouquinho de tempo para fazer. Não é muito complicado, dá para fazer. Então, a questão B e C que ferra um pouquinho. Mas vamos lá. Boa sorte enquanto isso. Eu só vou dar uma dica, né? Que ele fala que é um C6H10, vários isomeria, C6H10,
e que é hexino. Se é hexino, se tem ligação tripla, não tem como ter cis trans. A gente já sabe que, graças a Deus, não tem cis trans, não tem como ter óptica, porque não tem mais dois ligantes, e não tem como ser funcional, porque não tem nenhuma função aí. Né? A gente elimina algumas isomerias aí, né? Também não tem como ser também. Tem várias coisas que a gente já elimina, ele falando isso. E não ramificada, né? A gente já sabe bastante coisa quando ele fala isso. Tem poucas opções de isomerias para ser, já pode eliminar várias. Que facilita bastante. Se fosse isomeria geométrica, a gente teria que ficar meia hora aqui analisando, óptica também, mas aí ele facilita um pouquinho. Acho que o Leandro terminou. Essa aqui não era muito demorada, né? É um pouquinho só de você achar um pouquinho. Quem já fez, quantos isômeros vocês acharam, assim? Quem quiser falar também. Quantos isômeros desse composto? Ele pede os isômeros, né? Esse não é todos. Isso. São exatamente isso, Beatriz. São 3 isômeros só. A gente pode pensar, nossa, tem 6 carbonos, eu posso colocar em várias posições, né? São 3. Deixa eu até apagar aqui. Não vai dar tempo de fazer todas as questões hoje. Mas aí, é coisa a gente vê depois. Ó, é hexino, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Vamos lá. É aquela brincadeira. Onde eu posso colocar dupla? Eu começo sempre da ponta, né? Vamos colocar, não tem uma restrição na ponta, então vou colocar justamente aqui. Esse aqui seria um isômero. Certo? Deixa eu ver se dá pra copiar e colar. Esse seria um isômero. Falei que são 3, né? Qual seria o outro isômero? Seria justamente eu colocar aqui, ó. Opa. Não, tá certo. Aqui mesmo. Né? Eu estou mudando de posição a ligação tripla, então é um isômero de posição, como o Leandro tinha falado. E o outro isômero seria essa aqui, essa ligação tripla aqui. Ah, Breno, mas eu não posso colocar essa ligação aqui essa ligação dupla, essa ligação tripla, fazendo um negócio assim. Sim. Eu falo que não, né? Porque é uma molécula simétrica, então este composto é a mesma coisa que esse daqui. Porque se eu começar contando de cá para cá, esse carbono 1, carbono 2, esse aqui seria o 2-hexino, né? Ou X2-ino. Esse aqui, vamos só contar de cá para cá, para diminuir o número disso aqui, né? Como o Leandro lembrou a gente. Esse aqui seria também o 2-hexino. Essas moléculas são iguais, ou seja, tem só 3 permutações dessa ligação dupla sem fazer moléculas iguais. Ok? Então são esses 3 isômeros do hexino. Seria o X1-ino, X2-ino e o X3-ino. Somente isômeros de posição. Facilitou bastante a nossa visão. Agora vamos para a parte mais complicadinha do enunciado, né? Vou deixar esses 3 negocinhos aqui. Bem mal desenhados. Juro que se fosse uma lousa talvez estaria pior. Mas enfim. A hidratação de um dos hexinos do item anterior. Então, né? A FUVEST meio passa por você mesmo. Ela primeiro pede e depois fala, tipo, qual composto, depois, tipo, reaja com o composto que você achou. Então, se você achou compostos estranhos aqui ou errados, você não consegue fazer a B a C. Você consegue, mas a B não. Isso é um pouco ruim da FUVEST, né? Que, não sei se ainda é esse, mas era assim. Ele fala que hidrata um dos hexinos e produz 2 cetonas diferentes, porém isoméricas. Então, ele quer saber a fórmula
desse alcino, que vai produzir essas duas cetonas diferentes. Essa é uma questão difícil, tá? Essa é uma questão que parece simples, mas não é. Sem pensar em muita coisa para fazer ela, tá bom? Então, basicamente, não vou falar muito, mas tentem fazer. Eu demorei um pouquinho para fazer quando eu tava fazendo aqui sozinho também. Mas, boa sorte. Então, um desses três aqui vai fazer esse daqui. Ok? Ele quer saber a forma estrutural de qual desses daqui e ele quer saber as cetonas que vão ser formadas, né? Lembra de seguir a flash desse aqui não à toa, então, tipo, sigam o que eles deram aqui, tá bom? Não é pra vocês saberem de cor essa reação, é para vocês verem um exemplo e fazerem parecido.
Lembra, acabou. Eu vou começar aqui fazendo a resolução. Infelizmente não é isso. Mas eu quero saber como você chegou nisso. Porque eu achei meio estranho esse composto. Mas vamos ver. Eu vou fazendo aqui e depois você me fala o que você pensou. Achei interessante. Se quiser falar aqui, tudo bem, né? Mas vamos lá. Ele quer duas cetonas diferentes. Então, vamos tentar seguir esse método que ele deu pra gente aqui. Ele vai hidratar e quer dar duas cetonas diferentes. Vamos pegar esse composto aqui. Eu vou hidratar esse composto aqui. Vou tirar uma ligação π e vou colocar um H e um OH nesse composto. Não sei se vocês lembram, pela regra de Markov-Nikov, né? O H vai entrar no carbono mais hidrogenado. Vocês lembram disso? Não sei se para fazer exercício, mas eu acho interessante lembrar disso aí. Este carbono aqui, ele faz uma, duas, três. Ele faz três ligações, então vai ter um hidrogênio. E este carbono aqui, ele faz só duas ligações, então vai ter dois hidrogênios. Ou seja, eu teria o... Nossa, isso está errado. Isso não está errado, mas está errado do jeito que eu falei para vocês. Porque não é esse composto que a gente vai hidrogenar, né? A gente vai fazer esse com esse composto aqui. Esse carbono aqui não tem nenhum hidrogênio. Esse carbono aqui tem um hidrogênio. Então o hidrogênio vai querer entrar mais com os amiguinhos dele, né? Vai querer entrar mais nesse carbono aqui. Certo? Vai entrar o hidrogênio aqui e o OH vai entrar ali. Ou seja, teremos este composto aqui principalmente, né? Hiperequilíbrio cetoenólico, a gente vai ter este composto aqui. Né? A gente pode tentar falar, tipo, não pode ser esse porque vai ser isso aqui majoritariamente por Markov-Nikov, então eu acho que não pode ser esse primeiro composto, né? Vai ter só um resultado. Mas se a gente fizesse também, né, se por algum acaso fosse anti-Markov-Nikov e o OH entrasse no carbono mais hidrogenado, né? Vamos ver o que aconteceria. O que teríamos então? Teríamos isso daqui, uma dupla ligação aqui, o OH por algum motivo neste carbono aqui, e o hidrogênio neste daqui, né? Por equilíbrio do enol, teríamos C dupla O, desculpem o garrancho, um negócio assim, não sei se aqui tá certo os carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo sim. A gente teria isso aqui. Então a gente teria duas cetonas diferentes, talvez, será que é isso? Não, porque não é, porque isso aqui não é uma acetona, isso aqui é um aldeído, né? Dupla O na ponta, tem um hidrogênio aqui, isso aqui é um aldeído, não é uma acetona. Então, a gente já excluiu esse primeiro composto por N métodos. Isso aqui não vai formar duas cetonas diferentes isoméricas entre si. Ok? Eu acho que sim, Beatriz. Acho que é isso mesmo. Agora vamos olhar para o segundo composto. O que a gente vai acontecer? Nele, os dois carbonos aqui não tem nenhum hidrogênio, então não tem preferência para entrar o H2O. Então a gente não vai ter essa brincadeira de Markov-Nikov, então vai ser um pouquinho mais simples. Vamos lá. A gente vai ter isso daqui, né? A gente vai ter dupla. O que pode acontecer? Pode entrar o OH aqui, e H aqui, ou pode entrar o OH aqui e o H aqui em cima, certo? Pode entrar qualquer um desses dois, porque não tem preferência, né? E pode... Né? É o que está acontecendo aqui. Tipo, o H pode estar no carbono na esquerda quanto na direita. Se for aqui de cima, o que vai acontecer? Equilíbrio cetinólico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá. E vamos ter um dupla O aqui, muito feio. É isso, né? Vai ser só isso, basicamente. Esse aqui vamos ser o hexan 3-zona. Por que que o outro também não seria aquele outro lá? Porque eu fiz naquele outro. Nesse daqui, a gente vai ver depois. Não, essa daí. Isso. A gente vai ver depois. Daqui a pouquinho. Eu tô seguindo em ordem só. E esse daqui, né? Aconteceria a mesma coisa, equilíbrio. E teríamos o hexan 2-zona.
Ou seja, eu tenho duas cetonas que são isômeros entre si de posição. É justamente o que ele pede. Seria isso aqui que você teria que fazer mais ou menos. Ok? Você segue aqui o modelo que ele passa no exercício. O FUVEST, quando ele dá uma reação, sempre tenta se atentar a isso. E aí você consegue tirar um resultado. Você vê que a gente pode complicar um pouquinho mais falando de Markov-Nikov e tal, mas se você vê, isso é um aldeído, não uma cetona, entendeu? E fazer isso aqui, dá para resolver. Vamos olhar agora para você ver, putz, mas vou tentar olhar o terceiro composto para ver se é esse mesmo, né? Tentar, por exclusão, talvez, você não consegue entender isso, eu quero ver o terceiro. Meu, Vamos ver. mas você. Eu não entendi, Breno, dessa forma. Eu não entendi. Tipo, você colocou só só numa cetona? É, você só colocou nesse? É que só doisona? Que merda. Então, Não entendi. eu coloquei só nesse isômero aqui, eu tô analisando todos os isômeros. Esse aqui a gente viu que Não, não é. sim, mas tem. Tá, mas qual que é o outro isômero dele? O outro isômero dele, do exodoisona. É que são três zonas. O H pode entrar Ah, tanto em tá, eu cima não vi que quanto tava aqui. no Esse aqui X. de embaixo é o de baixo? Ó, se o H entra no carbono da esquerda, da ligação tripla, forma Aham. hexan 2-zona. Se ele entrar no carbono da direita, forma hexan 3-zona. É essa aqui que ele mostrou mais ou menos, entendeu? Então, dependendo onde esse OH Não, eu me entrar, baseei nisso, eu me baseei fazendo esse uhum. exercício. Então, onde o OH entrar vai dar os números diferentes, que é justamente o que ele pede. Se ele entrar na direita, dá o 3, se ele entrar na esquerda, dá o 2. E É não tem porque eu não diferença vi, pra nenhuma. mim eles são iguais. Eu não tô conseguindo ver diferença. Tá, vou desenhar ele aqui pra você. O amarelo e o vermelho. Eu não tô conseguindo ver diferença. Sim, sim, é número de posição, né? Um pouquinho. Às vezes fica um pouquinho confuso de ver. Eu desenho mal também, então isso é um grande fator. Esse aqui era um, esse aqui era o outro. Acho que agora que eu desenho melhor dá pra ver, né? Esse aqui tá no carbono 2, Não, Breno, faz da mesma forma. Aqui, esse tá. aqui do carbono 3. Tá, maravilha. Então a cetona tem posição diferente. Uhum. Então são isômeros de posição entre si. Ah, tá. Um é pra cima e outro é pra baixo, é isso? Só que muda? Não é isso, não. Eu podia colocar aqui pra cima também. Ah, tá. Você tá, entendi. Não precisa, Aqui entendi. poderia ser pra cima também, mas não é isso. É porque um tá no Entendi. carbono 2 e outro no carbono 3. Essa era a diferença. Eu acho que agora dá pra entender um pouquinho melhor, porque é o segundo, nós vamos ver o terceiro, né? Que o Leandro falou, tipo, escolhi o terceiro, porque não é ele. Vamos dar uma olhadinha nele também. Temos isso aqui, eliminamos a pi e vamos colocar. A gente pode ter o H entrar tanto aqui, pode estar no carbono da direita ou da esquerda, né? Como aqui, né? Pode estar no carbono da esquerda ou carbono da direita. Está mais ou menos replicando o que ele está mostrando. Então o H pode entrar na direita ou na esquerda. Aqui, pelo equilíbrio, formaria um pouquinho sem espaço. Aqui formaria um dupla O aqui. E aqui, pelo equilíbrio, formaria um dupla O aqui. Tá? Vou desenhar eles melhor, pra vocês verem. Não, tá ótimo. Tá ótimo, Leandro. Tá Vou ótimo. trazer eles um pouquinho pra cá. Deixa pra lá, não vou fazer nada com eles. Agora vamos ver se são diferentes ou não. Eles parecem diferentes, né? Vamos Uhum. ver. Vou diminuir o número da cetona aqui. Então, vou começar a contar da direita para a esquerda, certo? Porque ele está mais perto da direita. Então, vamos lá. Esse seria o carbono 1, esse seria o carbono 2, esse seria o carbono 3. Seria a hexantrezona, correto? Uhum. E aqui Maravilha. está mais perto aqui da esquerda. Então, vou contar da esquerda para a direita. Esse seria o carbono 1, esse seria o carbono 2 e esse o carbono 3. Ah, mas aí é sacanagem. Ah, tá, entendi. Então, independente de onde entrar o OH, vai dar o mesmo número. Vai dar o hexantrezona. Ou seja, não pode ser esse aqui também. Só pode ser o do meio. Ok? Acho que quando a gente vê, né, putz, era isso. Aí fica um pouquinho mais simples. Mas mesmo estando com posições diferentes, porque a molécula é meio simétrica, então a gente consegue que, tipo, tanto faz onde ele entrar, se ele entrar nesse aqui, vai dar o hexantrezona. Breno. Tá. Vou fazer com CH então, da próxima Não, não vez. precisa, eu já entendi já. Ok. Mas a próxima vez eu posso fazer com CH mesmo. Se vocês quiserem. É que CH é um pouquinho mais Não, extenso, né? Acho que um pouquinho mais confuso até CH.
Porque tem que ficar tipo CH2, CH3. Eu acho um pouquinho mais confuso. Mas tudo bem, eu posso fazer sim. Anotei a dica. Enfim, o B a gente conseguiu fazer também. Certo? O B é um pouquinho mais demorado, mas conseguiu fazer. O C é bem complicado, eu quero fazer com vocês. Tipo, é bem complicado porque você não consegue entender mais ou menos o que está acontecendo. Ele fala que a gente vai hidratar o X3-ino, né? Que é este daqui. Ok? Com água monodeuterada. O que é uma água monodeuterada? Que tem um deutério. Então, a água é H2O. Mas eu vou pegar aqui um isótopo do hidrogênio, que é aquele deutério. Lembra que tem o hidrogênio, o deutério e o trítio? Então, eu vou pegar o isômero dele, deutério. Por que a gente vai fazer isso? Para saber onde entrou esse hidrogênio. É um pouquinho complicado, mas tipo, eu consigo. Se eu pegar uma água normal, eu não consigo diferenciar onde o hidrogênio entrou. Né? Eu não consigo saber, tipo, se esse hidrogênio aqui, qual que era desses dois aqui da água. Mas se eu coloco um deutério, em vez de hidrogênio normal, se eu colocar o isômero dele, o isótopo dele, né, fizer como ele falou, HOD, então é um hidrogênio normal e um deuterado. Eu consigo, por análise, saber onde está esse deutério. Ok? Por isso que a gente faz isso, para analisar onde vai entrar esse hidrogênio. Ok? É uma questão bem complicada, porque eu não tinha visto isso até a universidade, eu não tinha visto até a faculdade que a gente podia fazer isso aqui. Por isso que eu quis trazer ela também. Mas para o conhecimento. Então ele pega uma água monodeuterada e está apresentando assim: o extresino vai reagir com essa água monodeuterada. Então ele quer saber as fórmulas que vão dar. Vamos fazer a reação aqui. Reações orgânicas, né? Com isomeria andando juntinhas. Eu vou apagar isso aqui também. Isso aqui. Tá. Vamos lá. Eu vou pegar o X3-ino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse daqui. E eu vou fazer a hidratação dele com água monodeuterada. HOD. Como pode ser essa água aqui? Pode ser o deutério ligado ao H ou o H ligado a OD. Né? Esses dois jeitos. É porque tanto faz onde o hidrogênio está ligado. Isso aqui é só a forma de representar ele, né? No tese não tem diferença. Mas para essa reação orgânica é mais fácil representar assim. Então, o que pode acontecer? Vamos lá. Eu vou reagir com esse aqui de cima. O OH vai entrar no carbono e o D vai entrar no outro carbono. A gente viu que tanto faz se o H entrar aqui ou aqui, né? Porque vai dar a mesma molécula no final. Então, eu não vou me preocupar com isso. Eu vou colocar no carbono da direita porque sim. Porque a gente sabe que vai dar a mesma coisa, então eu vou colocar no da direita. Dupla. Então, o OH vai entrar aqui e o deutério aqui embaixo. Certo? Acho que deu para entender, infelizmente. Isso aqui tá errado. Acabou com 5 ligações. Agora sim. Que quebra uma ligação π entre o deutério aqui e o H aqui. E se eu fizer com esse daqui? Com esse daqui. O que vai acontecer? Né? Reage aqui lá de cima com esse daqui. Vai dar isso daqui. Ligação dupla. Agora tem um H aqui e um OD. Certo? Eu estou fazendo aqui as manipulações. Isso aqui seria o composto ZY, né? São dois tipos de composto. Por quê? Porque deutério é diferente de hidrogênio, tá bom? Então, mas tanto faz. Não tanto faz com o deutério. Porque esse composto seria um pouquinho diferente desse daqui. Porque o deutério está em uma posição diferente. Ok? Isso é importante a gente saber. Eu vou trazer isso aqui para tudo para outra página. Achei que isso aqui é melhor de fazer. Eu devia ter feito isso antes. Tá, a gente tem isso daqui. Ele fala que... Peraí. Ele fala que eles vão virar um composto Z por aqui, ó. Tá vendo uma setinha de volta? Então, isso daqui vai acontecer, que os compostos dão o mesmo composto. Vamos ver se isso acontece mesmo. A gente tem esses dois. O que vai acontecer? Vamos fazer a tautomeria, né? Que esse equilíbrio, na verdade, é uma isomeria, que é a tautomeria, que a gente viu. Mas vamos dar uma olhada nisso. Vamos fazer deste daqui. O que vai acontecer? Nessa tautomeria,
Aí essa ligação dupla some, né? Este D vai para o carbono que estava na ligação dupla e vai fazer uma ligação dupla com esse oxigênio. É um pouquinho complicado o mecanismo, mas é isso que acontece. Você pode repetir de novo, por favor? Vou repetir tudo o que acontece. Vamos lá. É que tem que desenhar porque eu fiz bobeira. A partir da automeria. Ó, a gente tem isso daqui, certo? O que vai acontecer nessa tautomeria? A gente vai quebrar essa ligação dupla, certo? Não vai ter mais essa ligação dupla. Esse hidrogênio, que na verdade é um deutério, ele vai vir para o carbono que está na outro carbono na ligação dupla e vai acontecer uma ligação dupla com esse oxigênio. Ok? Essa é a tautomeria. O que acontece é isso. Quebra dupla, deutério vai para o lado e dupla oxigênio. De um enol vira uma acetona, ou um aldeído, nesse caso, acetona. Então, ó, o que a gente formou? A gente formou isso daqui. Tcharam. Tá. E aqui vai acontecer a mesma coisa com esse composto aqui. A gente quebra a dupla, o hidrogênio vem para cá e dupla O. Então, isso daqui vai dar também este composto aqui. Esse aqui é um deutério no oxigênio. E isso não vai ser isômero. Isso não vai ser isômero porque é a mesma molécula, são iguais. Não, sim. Porque, Beleza. como ele falou aqui, ó, o X e o Y, que são diferentes, porque o deutério está em posição diferente, vão dar a mesma coisa na tautomeria. Tá. Isso e isso são isômeros. E isso também. Mas isso e isso são a mesma molécula. Né? É interessante ele trazer essa questão por causa disso. É tipo, isômero, mesma molécula, coisas diferentes, deutério, ele traz muitas coisas. E se a gente tentar analisar tudo na mesma hora, dá confusão. Então, a gente tem que analisar parte por parte, tem que seguir a reação e ver o que acontece. É interessante até, tipo, se ele não tivesse dado isso daqui, essa questão seria muito mais complicada. A gente fazer sem essa guidance, né? Sem esse guia. Mas como ele deu, então ficou um pouquinho mais simples. Não seja simples, ainda é complicado pra caramba. Você pode repetir de novo aquele do B? Você teve que substituir em todos eles? Eu sei que você, tipo, o que você tá fazendo vai ficar mais didático, mas, tipo, você deve substituir todos eles para ver se dá dando certo ou não? Para Então, depois descobrir? É isso? a partir do momento que você achou certo, é ele, né? Mas eu tava fazendo só pra vocês verem que Sim, não são sei. os outros. Mas ele fala que só um funciona, né? Um dos. Sim, um, dois, Então, tá. como eu tenho o segundo, se eu achasse ele direto, seria ele, entendeu? Se eu fosse o primeiro que eu testei. Uhum, tá bom. Como isso é muito complicado, não deu pra gente fazer outros exercícios. Se quiserem, eu trago a próxima aula com mais exercícios. Os próximos são mais simples que esse. Esse era mais complicado, com certeza. Por isso que eu trazer ele como segundo, para dar tempo de fazer ele. Mas eu já tô aqui extrapolando o tempo da aula. Eu vou deixar você dar um pouquinho, pequena olhada nos exercícios que vem. Esse aqui é múltipla escolha, né? É tranquilinho, até estava até na lista dos exercícios. Esse aqui é um exercício muito interessante. Eu fiz quando eu era estudante também ele. É muito legalzinho, ele mexe com português e química. Esse daqui a gente não vai fazer A, que é de conta. A gente vai fazer a B, que é muito, muito rápido também. Vocês dão uma olhada nas fórmulas e ver o que está acontecendo. Esse aqui, eu trouxe ele por causa que não, né? Porque ele fala um pouquinho de mecanismo racional, que eu queria comentar um pouquinho também. Mas ele é um pouquinho mais complicado, ok? Então esse aqui seria um pouquinho mais complicado. Mas é muito interessante. Enfim, esse foi o exercício de isomeria. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Isso aqui nunca mais vai cair, isso aqui parecido com esse aqui. Era muito complicado esse exercício, que era exercício de dissertativo, né? A maioria de vocês não vai fazer dissertativo de química. Mas é que negócio, se vocês conseguirem fazer isso, vocês conseguem fazer qualquer exercício de isomeria que tem a ver com esse assunto. Ô, Breno, na próxima vez você podia passar mais esse de múltipla escolha, né? Então, Leandro, posso. É que é aquele negócio, eu não quero. Vou até acabar a gravação aqui. Tchau, tchau, pessoal da gravação.